Ramon Abate Abel. apitou o jogo entre Flamengo e Cruzeiro, cujo melhor resultado para o Palmeiras seria um empate entre os dois. O que aconteceu? Ele travou o jogo ficou empatado, ele expulsou um jogador do Flamengo e, como se fosse um prêmio, ele veio apitar justamente o jogo do adversário de Flamengo e Cruzeiro. Aliás, torcedores de Flamengo e Cruzeiro, isso é a minha opinião, tá? Esqueçam o campeonato, já tem dono, pode encerrar agora. Aliás, esse campeonato está mais manchado do que todos que eu já vi até hoje do Brasileirão. Esta é a minha opinião. Ele já está empenhado em abrir a CPI do apito, para que possamos investigar os árbitros brasileiros. Tudo isso deverá ser debatido na CPI, árbitros deverão ser convocados, naturalmente, o presidente da CBF, presidente da comissão de arbitragem, que no momento é o Rodrigo Sintra, que eu acho que vai ser demitido no final do ano. Enfim, acho importantíssima essa CPI, porque o Brasil é um país corrupto, infelizmente, em todos os segmentos, porque não pode haver... Olha, eu tenho um recado importante para vocês nesse domingo, que é com relação ao senador Romário. Existe uma grande possibilidade, ele já está empenhado nisso, em abrir a CPI do apito, para que possamos investigar os árbitros brasileiros. A ideia foi minha, sugeri ao Romário, ele achou a ideia excelente e vai trabalhar no Senado, e na Câmara, para conseguir abrir essa CPI e entender o que acontece com a arbitragem brasileira. Por que ela é tão ruim? Por que ela é tão horrorosa? Por que ela é tão fraca? Por que ela compromete tanto o trabalho de uma temporada das equipes? Por que o favorecimento a uma determinada equipe, como a gente está vendo nesse campeonato brasileiro, que já está manchado? Por que os árbitros não têm um centro de treinamento decente para que possam se aprimorar? Então, tudo isso deverá ser debatido na CPI, árbitros deverão ser convocados, naturalmente, o presidente da CBF, presidente da comissão de arbitragem, que no momento é o Rodrigo Sintra, que eu acho que vai ser demitido no final do ano. Enfim, acho importantíssima essa CPI, porque o Brasil é um país corrupto, infelizmente, em todos os segmentos. Por que não pode haver corrupção na arbitragem? Já teve em 2005, Edilson Pereira de Carvalho, réu confesso, vocês se lembram? Tiveram que voltar 10 partidas, o Inter estava para ser campeão e colocaram o Corinthians campeão, porque voltaram os jogos e aí o Corinthians acabou na frente do Inter, aquele jogo vergonhoso em que o árbitro não deu um pênalti do Fábio Costa, goleiro do Corinthians, no Tinga, e ainda expulsou o Tinga, e o Inter perdeu o título ali. O Muricy era o técnico, que ia ser pentacampeão brasileiro. Então vejam vocês, não custa nada investigar. Quem não deve não teme. O árbitro que não deve vai lá, vai dar seu depoimento, vai abrir suas contas, está tudo certo. Olha, na Turquia 100 árbitros foram indiciados por esquema, de fraude, de apostas e outras coisas mais. Então o que acontece? E um detalhe, quem denuncia são as casas de apostas. Elas são as mais lesadas. É importante dizer isso, É importante dizer isso. O árbitro não pode jogar, apostar no resultado, apostar no cartão amarelo, no vermelho, ele está arbitrando o jogo. Então vejam vocês, na Turquia já tem 100 árbitros afastados e um detalhe, já tem alguns que já estão condenados a 12 meses fora do futebol. Outros deverão ser banidos. Então por que não investigar no Brasil? Se na Turquia estão investigando a arbitragem, por que não no Brasil? Porque o que a gente tem visto, eu sempre digo, na minha visão os árbitros são ruins, fracos, horrorosos, não posso dizer outra coisa. Mas o torcedor diz, sabe? Por que o Palmeiras, por exemplo, é tão favorecido nesse campeonato brasileiro? Deram 17 pontos ao Palmeiras, principalmente penalidades inexistentes. O cara se joga na área, o árbitro põe na marca da cal. Por quê? Já do Cruzeiro, tomaram 15 pontos. Tomaram 15 pontos. Nós mostramos aqui no nosso canal os jogos em que o Cruzeiro foi prejudicado de uma maneira absurda. Erros crassos da arbitragem. Portanto dizer, ninguém é culpado até que se prove o contrário. Mas o que está acontecendo nesse campeonato brasileiro é escabroso. São erros mais do que crassos. São erros que comprometem a lisura da arbitragem. Então, tomara que os senadores, os deputados aprovem a CPI do apito, que será a iniciativa do baixinho, meu amigo, meu irmão Romário, um dos maiores jogadores da história, e faz um belo papel no Senado. Eu gosto do Romário como senador, como jogador, como pessoa, adoro. Sempre me tratou super bem. Então, nosso Romário vai, ele achou a ideia ótima, provavelmente vai pedir, nos próximos dias, uma abertura da CPI do apito para que nós possamos saber,
né, e separar às vezes o joio do trigo, ninguém sabe. Né? Quer ver um detalhe importante? Quer ver o que a CBF está fazendo esse fim de semana? Lembram-se do Ramon ajuda Abel? Que não deu aquele pênalti claro para o São Paulo, que não expulsou o Andrés Pereira? Pois é, ele vai voltar a apitar. Botafogo e Mirassol e Botafogo, um jogo escondidinho. A CBF acha que ninguém está de olho. O Pilhado já denunciou no canal dele. Então o Ramon Abate Abel voltará a apitar esse domingo. Isso é uma vergonha, gente. Um cara desse tinha que ser banido do futebol, ou pelo menos afastado 1 ano. Não, ele errou há 15 dias, eu falei, deu treinamento na Granja Comari, que nada, o cara vai lá, corre, almoça, dorme, toma um suco de laranja, tá feita a reciclagem. Vai voltar a apitar, né? Botafogo e Mirassol e Botafogo é uma vergonha, que a torcida vai ele do começo ao fim. Ramon Abate Abel não merece o nosso respeito mais. É um péssimo árbitro, o que ele tem feito para ajudar o Palmeiras nesse campeonato é vergonhoso, já mostramos outros lances, fora o jogo com o São Paulo, tem outros lances em que ele apitou a favor do Palmeiras, lances crassos, erros crassos, e realmente não dá para entender o porquê a CBF volta com Ramon Abate Abel. Lamentável isso, viu? Olha, vamos ao vivo em cores, o canal Jair Carvalho Esporte, se inscreva, tá bombando, tá legal, senta o dedo no like, a gente tá junto aqui sempre. Nós estamos falando hoje da possível CPI do apito, que o senador Romário vai tentar instaurar lá no Senado, na Câmara Federal, para que nós possamos ter uma arbitragem mais transparente, de mais qualidade, né? Que a CBF crie um centro de treinamento, ou que os clubes criem suas próprias ligas e possam, com essas ligas, né, formar um novo quadro de árbitros, né? Gente séria, gente correta, gente competente comandando. Você não pode ter um Rodrigo Sintra, que foi um péssimo árbitro, sendo chefe da arbitragem no Brasil. Nada contra a pessoa dele, né? Nem contra o caráter dele, de jeito nenhum. Mas ele foi um péssimo árbitro. Um péssimo árbitro não pode ser o gestor da arbitragem no Brasil. Por isso que o Campeonato Brasileiro está manchado com jogos horrorosos, com arbitragens péssimas que a gente tem visto. Tomara que o baixinho Romário, o senador Romário, consiga abrir a CPI do futebol. Tudo que nós queremos é transparência, lisura e qualidade e competência. Nós não queremos que ajude clube A nem clube B. Também não queremos que prejudique clube A ou clube B. O que nós queremos é transparência, que o árbitro não apareça. O bom árbitro é aquele que não aparece. Acaba o jogo, você nem lembra do árbitro. Esse é o grande árbitro. Mas hoje os árbitros querem ser protagonistas, querem ser os donos do espetáculo, né? E o que a gente tem visto é lamentável. O Brasileirão está manchado, seja quem for o campeão. Se for o Cruzeiro cabuloso, se for o Flamengo, se for o Palmeiras, o campeonato está manchado por arbitragens péssimas, que tomaram muitos pontos do Cruzeiro, que tomaram pontos de outras equipes e que favoreceram o Palmeiras sistematicamente. O Palmeiras faturou 17 pontos graças a erros crassos da arbitragem. E isso não pode continuar. Pelo menos uma investigação tem que ter. Tem que ter uma investigação, né? Eu já disse, ninguém aqui está acusando ninguém, mas o torcedor suspeita e ele tem o direito de suspeitar, né? E também o árbitro tem o direito de se defender. Ninguém é culpado até que se prove o contrário. Então uma CPI acho que vai esclarecer tudo, né? E o baixinho Romário, o senador Romário, vai estar empenhado nisso. Olha, quer alugar um... Esse Carvalho Esporte está bombando, tá legal, né? Vamos ficar nessa expectativa de o senador Romário conseguir abrir uma CPI do apito, até já batizei, CPI do apito, né? Para que nós possamos entender o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, né? Nos jogos dos campeonatos estaduais e nacionais, com a arbitragem sofrível, péssima, errônea e de má qualidade que a gente tem no futebol brasileiro. Eu lamento dizer, mas nós temos a pior arbitragem do mundo. Hoje, os árbitros não assumem mais nada. Eles veem uma penalidade na frente deles, eles preferem aguardar o VAR chamar para irem ao monitor e marcar a penalidade para não se comprometerem e não terem nenhuma ingerência sobre a partida. Então o cara não pode apitar. Na Europa a gente vê o árbitro apita o pênalti em cima do lance, nem vai ao VAR, às vezes o VAR fala aqui, ele fala, não, foi pênalti, eu vi, foi na minha cara, né? Nós tivemos um lance do Wilton Pereira Sampaio vergonhoso. O Matheus Pereira rouba a bola por baixo da perna do jogador do Santos, do Zé Rafael, toca no Caio Jorge e faz um golaço. O Wilton não houve nada, tudo certo, mandou botar a saída no meio campo. O VAR lá do Rio de Janeiro chamou, ele foi no monitor e anulou o gol, dizendo que houve um toque, se ele estava em cima do lance e disse que não houve toque nenhum. Ou seja, não teve personalidade, prejudicou o Cruzeiro, tirou 3 pontos do Cruzeiro, né? E o torcedor fica chateado, a gente também, porque o que a gente quer é transparência. Então, o Wilton Pereira Sampaio é dos piores. Gente, se a FIFA trouxer para os Estados Unidos, México e Canadá na Copa do Mundo, Rafael Claus, Ramon Abate Abel e Wilton Pereira Sampaio, ela vai trazer o que há de pior na arbitragem brasileira. Esses caras são vergonhosos de tão ruins que eles são. São péssimos, tá? São péssimos. Então que a FIFA repense
Porque não há um árbitro brasileiro hoje capaz de apitar uma Copa do Mundo. Não há. É uma vergonha para a gente, é lamentável a gente dizer isso, mas não há. Os clubes tomam as rédeas, criam uma liga única, criam o seu próprio departamento de árbitros, né, para melhorar a qualidade do espetáculo, ou nós vamos continuar nessa lama em que estamos. Jogos sendo decididos pela arbitragem por erros crassos, uma temporada inteira sendo jogada no lixo por um erro do árbitro, e isso é lamentável. O árbitro é humano, ele pode errar? Pode. Mas há erros e há erros. Né? São erros crassos que todo mundo vê, como aquele pênalti que o Ramon Abate Abel não quis dar contra o Palmeiras, quando o jogador do São Paulo quase teve a perna arrancada. Aquilo é um erro crasso, é um erro para ser investigado sim, porque é uma vergonha. O mundo inteiro viu que foi pênalti, na cara dele, e ele brigou com a imagem, sequer foi o monitor, né? O cara aqui, ó, no ouvido dele. Então é lamentável o que está acontecendo. Senador Romário, o senhor tem o meu apoio, sou seu fã, né? Sou seu amigo, fiz tantas reportagens importantes por você, muito obrigado por ter deixado eu cobrir a sua carreira com tanto brilhantismo, e no Senado você está brilhando também, viu, baixinho? Adoro você, você é o cara, olha no olho, não tem curva, é papo reto, como eu sou. Romário, abre essa CPI do apito, né? E você terá o apoio da imprensa e de toda a torcida brasileira, porque o que nós mais queremos é lisura na arbitragem, transparência e qualidade. Resolveu desabafar sobre o escândalo da arbitragem na CBF no Campeonato Brasileiro, hein? O cara deixou claro que para ele o Campeonato Brasileiro já tem dono, que já é o Palmeiras, e falou que Flamengo e Cruzeiro podem desistir. Foi o que eu falei. Olha o que as pessoas começam a pensar quando a CBF não libera o áudio do VAR, quando a CBF parece esconder alguma coisa. É nítido. A CBF conseguiu acabar com a credibilidade desse. É o que eu tô falando. Não é questão de time que você torce. Por isso, o corintiano não estou envolvido nessa situação nesse momento. Tá? Isso não interferiu no Corinthians diretamente. Né? Mas se alguma coisa estiver errada no campeonato, é óbvio que todo mundo é interessado, né? Todo mundo que gosta do futebol. Esse Campeonato Brasileiro. E ó, não sou eu que estou falando não, hein? É o César Filho, um apresentador que não é ligado ao esporte, tá? Ele é um apresentador do jornalismo geral, apresentador do entretenimento. Olha o que esse cara falou, olha o desabafo que ele fez. Ramon Abate de Santa Catarina. Realmente eu não gosto de falar, mas tem que falar Ramon Abade Abel. Olha que coincidência, ele tem sobrenome igual do técnico do Palmeiras. Ele esteve o ano passado apitando Fortaleza e Palmeiras. Ó, pra deixar claro também, ele é São Paulino doente, tá o César Filho. Então ele tá revoltado aí mais do que nós. E Palmeiras aqui em São Paulo, estava 1-0 para o Fortaleza, ele deu 2 pênaltis para o Palmeiras, discutíveis, né, de interpretação, e ele foi afastado pela CBF em 2024 exatamente pelos erros cometidos no jogo com o Palmeiras. Esse mesmo árbitro, Ramon Abate Abel, apitou o jogo entre Flamengo e Cruzeiro, cujo melhor resultado para o Palmeiras seria um empate entre os dois. O que aconteceu? Ele travou o jogo ficou empatado, ele expulsou um jogador do Flamengo e, como se fosse um prêmio, ele veio apitar justamente o jogo do adversário de Flamengo e Cruzeiro. Aliás, torcedores de Flamengo e Cruzeiro, isso é a minha opinião, tá? Esqueçam o campeonato, já tem dono, pode encerrar agora. Aliás, o campeonato está mais manchado do que todos que eu já vi até hoje do Brasileirão. Esta é a minha opinião. Pesado, que ele falou, muito pesado. Vou mostrar aqui até esse compilado aqui, ó. Tá? Bem curto até, ó. Mas que mostra bastante coisa. E assim, cara, eu tô longe de querer acabar com a carreira de alguém aqui e vir querer detonar o cara. Mas isso é muito bizarro e tem que ser falado, cara. É muito bizarro. E é sempre o Ramon Abate Abel, sempre ele, sempre o Palmeiras. Presta atenção. Ó, deixa eu ver com o áudio aqui, pessoal. Desculpa aí. Ramon Abate Abel vai apitar Palmeiras e São Paulo. Foi ele que marcou esse pênalti aqui para o Palmeiras e também foi ele que não marcou esse pênalti aqui em cima do Everton Ribeiro, que foi mais pênalti do que o primeiro. Foi ele que não marcou essa mão aqui para o Flamengo e foi ele que marcou essa mão do Varela fora da área. E agora ele vai apitar Palmeiras e São Paulo. Que coincidência. E agora ele vai apitar Palmeiras e São Paulo. Foi só a maior polêmica de todas, né? Aí tem esse outro vídeo aqui, só pra gente finalizar, ó. Novamente, essa história tá ficando cada vez mais suspeita. Quanto mais mexe, mais cheira mal. E o árbitro do VAR, o responsável pelo VAR, ele tem que vir a público confirmar isso daqui. Porque se ele confirmar isso daqui, a responsa tem que ficar toda no Ramon Abate Abel. Porque até o momento, o responsável pelo VAR e o Ramon Abate Abel estão afastados. Mas aí se o cara, no momento ali da jogada, ele sugeriu que o Ramon Abate Abel
fosse analisar a jogada no monitor, a culpa não é do VAR. O VAR, ele fez a sua parte. E a troco do quê? Por que que o Ramon Abateabel simplesmente ignorou essa sugestão, sendo que a arbitragem aqui no Brasil é tudo apito nervoso. O VAR chamou, os caras já correm para olhar no monitor. A gente nunca vê o árbitro em campo peitando a decisão do VAR. Até porque ele pode se queimar no final das contas, né? Depois do jogo ele pode ver, pô, por que eu não fui, né? É obrigatório. Se o VAR chamou, meu irmão, tem que ir. Tem que ir, a não ser que o juiz tenha exatamente assim uma certeza. Ele estava muito bem posicionado, cara. Tava até marcado na hora isso aqui. É aquela coisa, já tivemos vários escândalos no futebol brasileiro, no futebol mundial, mas a maioria deles sem o VAR. Com o VAR tá acontecendo demais e o Palmeiras está sendo muito beneficiado, tipo, muito. Aí esse comentário do Palmeiras aqui, o árbitro viu que o Alan escorregou e foi sem querer o contato. Esse sem querer não existe, já foi discutido. Quero saber de você a sua opinião, tá? Se você quiser mais vídeos como esse, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, beleza? Para fortalecer o canal, tamo junto e até o próximo vídeo. Arroio desencanta. Equatoriano brilha e marca o primeiro gol pelo Cruzeiro. O atacante Arroio finalmente desencantou com a camisa do Cruzeiro. No duelo deste sábado primeiro, diante do Vitória no Mineirão, o equatoriano marcou o seu primeiro gol pelo clube e ajudou a Raposa a conquistar uma importante vitória por 3-1 pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 99, que recebeu a terceira oportunidade como titular sob o comando de Leonardo Jardim, mostrou personalidade e eficiência. Aos 44 minutos do primeiro tempo, Arroio recebeu um passe açucarado de Lucas Romero. Partiu para cima da marcação e bateu firme no canto esquerdo do goleiro Thiago Couto, fazendo a torcida celeste explodir de alegria nas arquibancadas. Esse foi o segundo lance decisivo do atacante desde que chegou à Toca da Raposa. Na 219ª da rodada, contra o Fortaleza, ele já havia dado o passe para o gol de Christian, mostrando evolução e boa adaptação ao futebol brasileiro. Além do jogo contra o Vitória, Arroio também foi titular contra Sport e Fortaleza e entrou no decorrer das partidas diante de Vasco, Atlético MG e Palmeiras. Aos poucos, o equatoriano vai conquistando espaço e ganhando a confiança da comissão técnica e da torcida celeste. Com esse desempenho, Arroio começa a mostrar que pode ser uma peça importante para o Cruzeiro na reta final do Brasileirão e, quem sabe, garantir um lugar fixo entre os titulares de Leonardo Jardim.